Olá, boa noite. Nós estamos aqui com muito prazer iniciando mais uma live da Abracro, que é a Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Científica. Não é a sua primeira, são várias na sua história, com esse objetivo de difundir, com o objetivo de informar temas relevantes da pesquisa científica. Hoje não vai ser diferente e as presenças das falas que teremos são bem interessantes, ilustres e complementares. Nós vamos ter aqui o Dr. João Lindolfo Borges, Dr. Claudiosvan Martins e a doutora Juliana Santoro. Eu quero me apresentar, sou Mônica Nóbrega, dando em nome de todos as boas-vindas a quem está aqui em nossa sala e aos que estão chegando. Eu sou Mônica Nóbrega, sou jornalista aqui em Brasília, agradeço profundamente a Abracro, a confiança, vim da mídia analógica, dando mais de 10 anos em TV e passei para a mídia digital, onde tem hoje um canal bastante relevante, com placa do YouTube, e muito focado na questão de entrevistas, uma expertise com entrevistas médicas, com conteúdos digitais, e um dos meus trabalhos é esse tipo de mediação, talk show, que eu espero desempenhar correspondendo à expectativa de todos vocês. A pesquisa, antes eu gostaria de avisar quem chegou, e daqui a pouco eu aviso novamente, por motivos óbvios, os microfones dos participantes estarão fechados, porque muita gente falando ao mesmo tempo a gente não entende, mas o chat estará aberto. Então, nós teremos conexão direta com vocês, todas as perguntas podem vir e esperamos responder a todas. A pesquisa desenvolveu no Brasil a partir de 1970, né? E de lá para cá muito mudou, a gente tem visto, lido, ouvido, especialmente nos últimos tempos, que a pesquisa é uma das tags mais faladas, embora ainda seja um universo pequeno ou carente, eu vou dizer, e vou passar a pergunta para os nossos convidados. O Brasil é o 6º maior mercado farmacêutico, eu tenho esses dados aqui, e, para minha surpresa, ocupa a 14ª posição em pesquisa clínica. Alguns desses entraves, certamente, impedem esse avanço, e seria bem interessante se a gente falasse um pouco sobre eles. Talvez a burocracia, nosso tempo de execução, enfim, pequenos nós, né? E esse assunto, redescoberta da pesquisa, vem exatamente sobre a amplidão desse tema, a importância e alguns dos nós tão necessários. Para iniciar a explanação, eu vou convidar o doutor médico, endocrinologista, a quem eu também particularmente agradeço o carinho, a gentileza comigo, doutor João Lindolfo Borges, que é vice-presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Distrito Federal e vice-presidente da Associação Médica de Brasília. Doutor João Lindolfo, a explanação é sua. Obrigado, Mônica, muito obrigado a todos pelo convite. Mas tem sido um prazer essa aproximação com a Abracro, né? Eu sabia da Abracro, mas assim, tinha pouquíssimo contato, e a partir do meu vínculo com a Aliança, eu tive mais contato com a Abracro, um contato muito, eu diria, um contato muito frutífero, né? Deixa eu fazer minha apresentação aqui, uma apresentação curta. Eu acho que a questão mais aqui é a questão de as perguntas, a discussão, né? Então, eu vou falar sobre a descoberta da pesquisa clínica. Esses aqui são os meus credenciais, que a Mônica já muito bem falou aí. Eu pesquisei no Google a pesquisa clínica, né? Bom, primeiro, essa aqui era a ideia de pesquisa clínica. Quando eu falava para os meus amigos, meus colegas, até para os meus ex-alunos, que era pesquisa clínica, eles imaginavam o cara doidinho ali, com o tubo de ensaio que de vez em quando explodia, né? E o que era o resultado desses
dos cobaias, né? Não era voluntário, nem indivíduo de pesquisa, né? Quando eles acabavam os estudos, né? Era isso aqui, né? Então, era uma percepção muito disforme da pesquisa clínica, né? Eu fiz uma pesquisa no Google, hoje na segunda-feira, o que é pesquisa clínica, né? Eu fiz um filtro para um ano só. Então, veio 29 milhões de resultados aqui. Se eu fizer para o ano anterior, vem metade, e se fizer para 2009, vem um centésimo disso aqui. Então, a pandemia trouxe essa questão da pesquisa clínica. Por isso que eu acho que a redescoberta, né? Eu já falado na CPI, você fala toda hora, né? Nos jornais, na mídia falada, escrita, televisada, toda hora é pesquisa clínica, né? Principalmente que agora todo mundo é doutor em vacina para Covid, né? Então, quem pode se beneficiar da pesquisa clínica hoje, né? Os mais de 200 milhões de pessoas, a maioria sem assistência médica, né? Nosso SUS é supervalorizado, deve ser, mas ele não tem recursos humanos nem financeiros para atender a nossa população, né? E hoje, inclusive com a pandemia, eu como médico eu vejo mais isso aí. Os pacientes no posto de saúde não têm um lugar para renovar a receita do diabético, não tem um lugar para ser atendido, muito está focado muito em Covid. Então, um grupo de doenças que podem ter benefício da pesquisa clínica, né? Quem são essas pessoas, né? Os pacientes oncológicos, né? O paciente oncológico ele está desesperado, né? Ele precisa de assim uma assistência, ele precisa de um remédio novo, né? Até o ex-vice-presidente José de Alencar, né? Foi vice do presidente Lula, ele participou de alguns estudos clínicos, né? Era a última tentativa dele, né? As doenças raras, né? As doenças raras não tem remédio, só o nome já diz, né? Não tem remédio de jeito nenhum. E doenças de prevalência elevada, diabetes, hipertensão, dislipidemia, entre outras, né? Temos muita. O que a pesquisa clínica pode nos trazer, né? Além de beneficiar a população mais carente que não tem acesso à saúde e não tem acesso a medicações e nem devices mais caros, né? Gera emprego. Eu até 2014 eu tinha o dobro de funcionários que eu tenho trabalhando comigo na pesquisa clínica, né? Então, como a diminuição, primeiro foi na crise econômica que nós tivemos, depois vários outros fatores aí, que não precisam ser citados, então nós diminuímos o número de estudos e diminuímos também o emprego no Brasil, né? O Brasil está no 24ª, Mônica, não no 14º, colocação no ranking mundial de pesquisa clínica, né? Olha, eu fui no Google, hein? Com apenas 2,1% de estudos, né? Isso aqui é recente, né? Do ano passado. Sim. Então, representa uma queda de 7 posições em 10 anos, né? Então, a gente podia estar gerando aí, com 5 bilhões de reais ano, imagina nos impostos que poderiam estar gerando para o país, né? Também do ano passado, né, nós temos o gasto com 111 bilhões só da pesquisa clínica, e se nós botar aqui pesquisa básica, não clínica e outros ligados, né, nós temos aí 65, 68 bilhões de dólares que gira pelo mundo, né? Então a gente gostaria de trazer um pouquinho desses bilhões, né, um décimo disso aqui para o Brasil, né? E o impacto sobre a economia, né? Então, novamente, nós somos 24º, é interessante que a gente perde países pequenos como Hungria, República Tcheca, De nada. Israel, do Irã, Do né? Irã. Que é um país fechado, né? Então a gente perde disso aí, né? A qualidade da pesquisa clínica no Brasil é muito boa. Eu comecei a pesquisa clínica nos Estados Unidos e eu digo que aqui talvez seja melhor, porque o médico nos Estados Unidos ele passa pelo centro de pesquisa, mas ele não trabalha como os médicos aqui trabalham, né? Nós temos um custo muito competitivo, principalmente agora que o dólar está mais de R$ 5, né? Profissionais de saúde altamente qualificados e dedicados, e população de etnia diversificada, né? Nós temos negros, asiáticos, caucasianos, índios, etc., né?
E nós temos uma alta relevância demográfica e econômica, né? Então, nós temos uma população, uma mistura bem interessante aí, uma população muito carente de tratamento, né? E eu tenho que dar aqui os parabéns à Conep, e aqui do Cláudio Osvan também, a Anvisa, durante a pandemia, tivemos um boom de estudos, e os estudos foram aprovados assim em questão de dias, né? Então isso está o mundo está olhando para o nosso sistema regulatório aqui. Então a gente tem que parabenizar, não é só criticar, não, parabenizar também as autoridades regulatórias por essa dinâmica que eles fizeram, né? Então aí fica a minha pergunta, né? Para terminar aqui, o que as autoridades regulatórias podem fazer para nós, já que fizeram pelo Covid, será que a gente não pode melhorar um pouquinho, né, para as outras áreas? Não precisa ser questão de dias, né? Talvez um mês, 2 meses, coisa assim, né? E parafrasear o John Kennedy, né, que ele dizia, não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para os Estados Unidos, né? Então, eu falei assim, o que nós podemos fazer para ajudar as autoridades regulatórias, né? O que as sociedades médicas podem fazer, o que as academias, né, as universidades podem também ajudar para autoridades regulatórias, né? Então, eu prometi para o Fernando que ia ser menos de 10 minutos, eu falei que uma das raras qualidades que eu tenho é a pontualidade, e eu agradeço aqui essa chance. Muito obrigado, gente. Realmente pontualíssimo, parabéns, dados novíssimos, hein? Eu vi no Google e realmente já deu essa diferença de um ano para outro. Na sequência, eu gostaria de convidar para fazer sua fala o Dr. Cláudio Osvan Martins, que é o coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, órgão tão importante, tão bem falado, respeitado, e vai agora fazer uso da palavra. Bem-vindo, Dr. Cláudio Osvan. Obrigado, Mônica. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, é uma honra. A gente tem um contato bastante frequente com a Abracro por dever de ofício, né? E a Abracro é muito importante para a construção do ambiente regulatório no Brasil, então é uma honra estar aqui e é nossa obrigação também, né, como instituição pública, né, de prestar as contas e dar transparências às nossas ações. Bom, eu preparei alguns slides também, eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível também para que a gente possa aproveitar mais o tempo para as discussões. Bom, então, eu sou Cláudio Osvan Martins, né, então sou coordenador de pesquisa clínica, né, que é a área responsável pela anuência de pesquisa na Anvisa, e eu sempre gosto de fazer um recorte que somente aquelas pesquisas clínicas que têm o objetivo de subsidiar um registro, né, que são passíveis, que são submetidas à avaliação da agência. Bom, eu trouxe aqui um recorte, né, do comportamento das nossas curvas, das nossas filas, não é, de petições ou pedidos de anuência de pesquisa clínica, né, e aqui eu plotei os protocolos clínicos, né? Então, eu fiz um recorte aí a partir do início da pandemia, que foi em março de 2020, né, e até mês passado, mês de junho, né? Bom, para mostrar que nesse período, né, não obstante a pandemia, né, está em pleno vapor, não é, houve a entrada de pesquisas clínicas para outras doenças, continuou subindo, né? Por exemplo, como a gente vê aqui em dezembro, né, um pico importante. Essa linha azul mais escura é a linha que demonstra o número de pedidos de anuência em pesquisa clínica, né? Portanto, é a entrada de pesquisa clínica na Anvisa,
E aí nós podemos observar que foram 305 pedidos de anuência de pesquisa clínica nesse período, de 1 ano e pouco, não é? Esses pedidos, né, se comportaram aqui dessa maneira, né, chegando aí no pico em dezembro com 39 protocolos. Não é? Abaixo essa linha pontilhada azul mais claro, a saída, né, o quanto que nós conseguimos aprovar ou conseguimos avaliar, não é? Então, observe também que, apesar, né, da pandemia e do expressivo número de protocolos clínicos de Covid-19, que é representado aqui pela linha laranja, não é? Nós conseguimos manter um nível razoável, né, de análise das demais pesquisas clínicas para as demais doenças, não é? Então, observem aqui que as curvas, tanto a curva, né, de saída, que é a curva azul pontilhada, das pesquisas de outras doenças, e também a curva pontilhada laranja das pesquisas de Covid-19 ou para Covid-19, então elas se mantiveram, não é, numa certa estabilidade e com números razoáveis, considerando que nós estamos em meio a uma pandemia. Então, entraram 107 pedidos de anuência de pesquisa clínica para a Covid-19 e saíram 101, né? Isso significa, então, que nós praticamente demos conta aí do recado. Bom, nesse slide aqui eu trago as emendas e as alterações de qualidade também, que é uma parte importante das petições, dos pedidos que nós recebemos, né? Então, do mesmo modo, né, nós observamos que também durante a pandemia, né, essa linha verde mais escura representa a entrada de emendas, né, as emendas aos protocolos clínicos, ou seja, as modificações, e os protocolos clínicos para a Covid-19 de modo particular, né, dadas as circunstâncias, ao momento absolutamente novo, a doença nova, tudo novo. Então, obviamente, o número de emendas aos protocolos também é bastante grande, é um número expressivo. E a linha azul, a linha verde pontilhada representa as saídas, né? Observe também que nós mantivemos aí também um nível razoável, considerando a pandemia. A linha azul representa as alterações de qualidade, né? E também observem que se manteve também, não é, em nível também estável e razoável, mesmo durante a pandemia, isso demonstrando, obviamente, que todas as pesquisas, de algum modo, continuaram e continua mesmo com a pandemia. Bom, aqui eu trago um print da nossa página, né, na internet, que é a página onde nós apresentamos em tempo real, não é, a situação dos pedidos de anuência de pesquisa clínica. Nesse caso aqui, são as pesquisas clínicas para a Covid-19, e aqui muito facilmente você consegue verificar todos os pedidos, quem pediu, não é, se são vacinas, enfim, se são outros fármacos. A situação aqui no gráfico, né, na pizza aqui. Então, a gente observa aqui pela legenda, né, o número submetido, não é? O em azul escuro é que ainda está na pré-submissão, e o laranjinha aqui que foi submetido formalmente. Observe então, que o azul claro aqui significa os protocolos que nós recebemos e aprovamos. Então, aqui são 103, né? E 91 estudos autorizados. Há uma diferença aqui entre os aprovados e autorizados, porque, dadas as circunstâncias também, e essa foi uma mudança muito importante que nós fizemos, né, no sentido de fazer uma análise, um risk assessment, de modo a focar naqueles pontos realmente críticos, né, dos protocolos clínicos, de modo que os demais pontos, aqueles que poderiam, né, ser esclarecidos, ou os documentos que poderiam ser apresentados posteriormente, né, que a gente pudesse fazer isso sem que impedisse a aprovação do estudo, né? Então, por isso há essa diferença. Essa página, com essas informações e outras tantas sobre a Covid-19, né, está disponível na nossa página, e qualquer pessoa pode
navegar aqui, explorar, enfim. Bom, obviamente, nós já tínhamos um passivo de petições, né, de protocolos clínicos, e com a Covid-19, é lógico que isso impactou, não é, bastante, não é, esse número de pedidos, né? Então, os prazos acabaram, né, sendo afetados, né? Apesar daquele gráfico lá que eu mostrei, que nós mantivemos um nível de análise, né, dos demais protocolos clínicos, ou seja, para as outras doenças, num nível razoável, considerando a pandemia, né, nenhum protocolo ficou parado, mas os prazos foram afetados, sim, né? E aí nós tivemos, obviamente, de lançar mão de alguns mecanismos, né? Desde o início da pandemia, nós temos frequentemente criado mecanismos, orientações de serviços, notas técnicas, enfim, não é, com adequações do nosso processo de trabalho ao momento que nós estamos vivendo. Então, foram inúmeras desde o início, né, fazendo essas adequações desde o começo lá, em março, quando começaram a surgir as primeiras dificuldades, né, para a realização, para a continuidade das pesquisas clínicas, as dificuldades pelas restrições de deslocamento com os profissionais de saúde, com os próprios participantes de pesquisa, enfim. Então, desde lá, nós tentamos, né, à medida que as dificuldades iam surgindo, de encontrar os mecanismos adequados para tratar cada situação. Bom, e agora, com um número expressivo de pesquisas para a Covid-19, que tem realmente tomado o nosso maior tempo, né, nós temos um passivo importante de pesquisas para outras doenças, e nós, então, publicamos recentemente 2 orientações de serviço, a orientação do serviço 103 e a orientação do serviço 104, ambas tratam do que nós chamamos de reliance, que é o reconhecimento da análise feita por outras autoridades regulatórias, do mesmo nível ou acima, né, da Anvisa. E por isso, então, nós colocamos como critério, não é, esse reconhecimento aquelas petições que tenham sido já avaliadas né, por autoridades regulatórias, membros fundadores ou membros permanentes do ICH, do qual a Anvisa também faz parte. Então, isso vai ser muito importante, está sendo muito importante e será muito importante para o tratamento do passivo daqui em diante, né? Isso significa, de modo geral, que se o protocolo clínico já recebeu a aprovação de uma dessas autoridades, né, nós reconheceremos essa aprovação, né? No caso aqui da 103, por exemplo, para aqueles protocolos que já estavam previstos no plano de desenvolvimento que foi apresentado. No caso de inclusão de novos protocolos, desde que sejam para doenças raras ou para a própria Covid, exceto vacinas, também terão esse mesmo tratamento. As emendas aos protocolos, todas as emendas, independentemente a qual protocolo esteja relacionado. E na parte de qualidade, a OS 104, que na verdade é uma versão nova da OS 88, que já estava em vigência desde 2020, e ela trata exclusivamente da parte de qualidade, do que nós chamamos de CMC, né, da parte de qualidade química, controle de qualidade, enfim, dos dossiês. Bom, eu não poderia também deixar de lembrar que a Anvisa, obviamente, faz parte, é membro do ICH, né, que é o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano, então, desde 2019, e esse ano a Anvisa, né, agora no mês de junho, a Anvisa foi reeleita novamente, né, como participante do comitê gestor do ICH. A Anvisa é a única autoridade regulatória da América Latina que faz parte do ICH e também como participante do comitê gestor, e isso é muito importante, porque tem a liberdade, não é, tem a possibilidade de deliberar sobre temas importantes, né, que entende ser importante.
Na agência, nós temos 48 especialistas que participam ativamente, né, das interações com o ICH, né, são 28 grupos de trabalho envolvidos em diversos guias, né, guias técnicos. Né. Essa participação da Anvisa no ICH está sendo muito importante, é muito importante isso, nesse momento de pandemia, porque nós intensificamos as nossas interações com os nossos pares, os nossos parceiros internacionais, né? Então, as nossas reuniões durante toda a pandemia foram muito frequentes, foram trocas muito intensas de documentos, de informações, e isso é muito importante para o fortalecimento da agência e para o reconhecimento da agência, a Anvisa, né, como uma autoridade regulatória importante no continente. Eu trouxe aqui só uma lembrança também, né? Todos sabem que está em curso o PL 7082 de 2017, que trata de pesquisa clínica, né? E nós também estamos participando ativamente, né, desse PL, nas discussões desde o início, desde 2017. Né? Então, achamos importante, de fato, que tem uma lei. Hoje, a pesquisa clínica regulamentada não é infralegal, né? Os regulamentos são infralegais, então é importante que tenha, mas obviamente é importante que a lei exija, né, que as pesquisas clínicas sejam realizadas obedecendo sempre às boas práticas clínicas, né, que realmente os participantes sejam protegidos, que os seus direitos sejam respeitados, que os dados dessas pesquisas sejam confiáveis e que, de fato, sirvam para subsidiar, né, o futuro registro dos medicamentos. E, obviamente, a lei tem que trazer realmente um ambiente regulatório atrativo para a vinda das pesquisas clínicas para o Brasil. Então, é isso. Muito obrigado por enquanto e fico à disposição aqui para os questionamentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cláudio Osvan. Já temos aqui perguntas da nossa audiência. É interessante que a sua planilha é absolutamente atualizada, né, com o dado de hoje de manhã, isso é uma observação interessante, e nós temos perguntas, já vamos começar a respondê-las, mas eu quero mais uma vez, antes de passar para a doutora Juliana, dizer aos presentes que não estamos com os microfones abertos para que não aconteça nenhum tipo de ruído, confusão, enfim, mas o nosso chat está aberto e as perguntas vão começar. Antes, porém, eu vou chamar a doutora Juliana Santoro, ela é diretora executiva educacional da Abracro, ou seja, tem muito o que dizer e que perguntar. Doutora Juliana. Obrigada. Gostaria de ter muito o que dizer e muito o que perguntar. Tenho, com certeza. Vou falar na sequência de dois grandes homens da pesquisa clínica. É muito bom para a Abracro ter a presença tanto do Dr. João Lindolfo quanto do Cláudio Osvan por aqui. Além de trabalhar na Abracro, né, que não deixa de ser um trabalho, apesar de ser uma associação, eu atuo na área de pesquisa clínica já há 20 anos e hoje sou diretora de operações clínicas de uma das CROs que é associada à Abracro. E eu, além de estar por aqui para dar esse contraponto da própria associação, né, a essa live de hoje, eu também trouxe uma apresentaçãozinha bem simples, e deixa eu mostrar aqui para vocês, para falar um pouquinho do nosso lado de cá, que é o lado operacional, que faz a pesquisa também acontecer, né? Então, Dr. João Lindolfo como investigador, como médico atuante na área, já também falou alguma coisa do ponto de vista dele, Cláudio Osvan como agência, né? E aí, se a gente olhar para o mercado da pesquisa clínica, essa questão da redescoberta também foi muito importante e muito interessante, tudo o que aconteceu com essa questão da pandemia e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu coloquei foi uma brincadeira, há uns tempos atrás surgiram esses memes que falavam sobre quem é você, aquilo que você acha que você faz,
faz, aquilo que os seus pais acham que você faz, aquilo que a sociedade acha que você faz, e o que você, no fim das contas, faz de verdade. Então, acho que para todo mundo que trabalha na área de pesquisa, foi o ano passado, e esse ano também está sendo, não sei vocês, mas para mim tem sido tempos caóticos e algumas vezes estranhos também, mas que tem feito a gente refletir ainda mais sobre a importância daquilo que a gente faz como profissional de pesquisa clínica. E eu estou confessando aqui para vocês que eu me senti nesses últimos tempos, de fato, muito feliz e muito honrada em ser uma profissional farmacêutica atuante na área, porque a gente pode efetivamente mudar o curso da história da pandemia com todas as pesquisas que foram feitas e que ainda estão sendo conduzidas. Então, acho que nunca antes todo mundo soube tanto sobre pesquisa, essa é a boa notícia, todo mundo está falando sobre isso o tempo todo, e a má notícia é que está todo mundo falando sobre isso o tempo todo também. Então, a gente acaba também ouvindo muita bobagem, a gente acaba tendo que esclarecer muita coisa. Eu acho que cabe aos profissionais todos da área serem críticos e serem cientistas a todo momento, e explicar, e esclarecer, e estarem atentos para aquilo que a gente recebe de dados, para poder manter quem quer que seja, o mais leigo que seja, informado da melhor maneira possível, para não sair replicando alguma coisa que não seja exatamente a realidade. A minha avó gostava muito de contar que os médicos me ligavam para tirar dúvidas sobre as coisas, ela achava muito interessante, muito importante isso, e era bonito de ver. E eu tenho certeza que ela ia ficar muito feliz de ver todo mundo falando de pesquisa clínica no Jornal Nacional e em todas as mídias, mas devo dizer para a avó que é cansativo, porque a gente que está trabalhando na área, você desliga o computador no final do seu dia, vai assistir qualquer noticiário, lá está todo mundo falando da pesquisa de novo, e aí você está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas foi o que eu disse, é caótico, é estranho, mas é extremamente honroso e feliz, com certeza. E eu acho que todo mundo que está na área sentiu um pouquinho disso nesses últimos tempos. Eu vou abordar 3 pontos, então. Esse primeiro, que é a questão do quanto que a gente ficou em evidência, então, numa questão de redescoberta em relação à evidência. Um segundo ponto de abordagem aqui dessa redescoberta é o desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente se viu no início da pandemia com os centros de pesquisa, os hospitais, as instituições públicas, privadas, sendo fechadas para as nossas visitas, então, para quem não é da área, o nosso operacional mais forte, que é o monitor de pesquisa clínica, efetivamente se desloca até os hospitais, até as clínicas, para fazer a revisão dos prontuários, dos documentos de cada um dos participantes de pesquisa que a gente tem, pacientes ou voluntários, e no momento em que o mundo parou, isso também precisou parar. Mas a medicina não pode parar, a ciência não pode parar. Então, a gente se viu com os centros fechados e muito trabalho por fazer. E isso fez com que a gente começasse a trabalhar com coisas como as visitas e as monitorias remotas, os centros começassem a investir em seus prontuários médicos eletrônicos, consultas médicas à distância de telemedicina, foi feita toda uma logística para envio das amostras desses pacientes, para coleta de amostras nas suas residências, para que eles não precisassem se deslocar até os hospitais, entrega das medicações também nas casas dos pacientes. São todas coisas que não existiam no nosso dia a dia, as coisas eram todas centralizadas nessas instituições, mas a gente precisou se adaptar, a gente precisou se reinventar para que os estudos continuassem acontecendo. Então, todos nós fomos obrigados a nos modernizar, e eu tenho certeza que são coisas que ficarão como legado. Então, essa imagenzinha eu coloquei porque eu gosto muito, apesar de serem só 20 anos que eu estou na área, quando eu comecei a gente ainda usava máquina de escrever, então eu cheguei a preencher documentos em máquina de escrever e a carregar uma tonelada de livros para cima e para baixo, para depois de uns 10 anos a gente começar a ter os nossos laptops, os nossos celulares, os nossos iPads, que facilitam muito, e hoje em dia os dados estão todos em
em dados reais, em tempo real. Os pacientes também precisaram se adaptar no sentido de, às vezes, receberem alguns devices, alguns telefones ou tablets, onde eles mesmos precisam tomar notas das medicações que eles fazem uso. Enfim, a tecnologia chegou para ficar, vai mudando a todo momento. E, com certeza, a pandemia e toda essa questão dos estudos de tratamento, Covid, fizeram acelerar ainda mais uma coisa que aconteceria de toda maneira, mas foi mais acelerado e, com certeza, vai ficar para a gente como muito aprendizado. O terceiro ponto que eu vou trazer para vocês é essa questão de como o mercado da pesquisa clínica se mobilizou. Dr. João Lindolfo comentou que o centro de pesquisa dele costumava ter uma quantidade grande de pessoas, ele acabou perdendo pessoas. Aqui para o nosso operacional, o fato da gente ter recebido tantos estudos de vacina que demandam tantos profissionais, tantos voluntários, fez com que o mercado de trabalho se aquecesse de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Aumentaram o número de vagas, o número de cursos, as oportunidades, as fusões das empresas. A gente tem visto muitas das CROs se fundindo ou sendo compradas, vendidas, enfim, por cifras milionárias. É óbvio que isso é um investimento no setor que faz com que tudo se movimente, né? E a gente percebeu também a necessidade da formação e da criação de vagas iniciais. Porque num determinado momento a gente se viu aqui dentro das CROs, né, com uma dificuldade imensa de contratar força-tarefa para as nossas atividades e da onde a gente vai tirar esse profissional. E muitas vezes esses profissionais acabaram sendo contratados dos centros de pesquisa e deixaram esse centro, a gente acabou ficando com alguns centros desfalcados, justamente porque é um momento é uma das vagas iniciais. Então, a gente também vai precisar se reinventar nesse sentido de criar outras oportunidades, criar maneiras com que as pessoas estejam aptas a assumirem funções, sem que a gente faça um desfalque em qualquer que seja o outro segmento da onde a gente precisa dessas pessoas. E aí eu vou deixar só esse último slide para a gente nunca esquecer, e o Claudio Osvan comentou isso também, o paciente é o centro, né? O paciente, o participante, o voluntário, ele é o centro de todas as nossas atenções, por mais que a gente esteja, obviamente, preocupado às vezes com os dados, preocupado com os resultados, curioso para saber o que vai acontecer no próximo momento, aquele voluntário, aquele participante que está doando o seu tempo, a sua intenção e as suas capacidades para um estudo clínico tem que ser o nosso foco de atenção maior sempre mesmo. E era basicamente isso, Mônica. Muitíssimo obrigada. Eu estou aqui aprendendo, e se não aprender, o que viemos fazer por aqui, né? Com certeza. Muito obrigada, querida. Eu quero fazer algumas perguntas, mas eu vou dar prioridade, por extremo respeito, ao Wallace Raimundo Araújo dos Santos, que fez uma pergunta destinada ao Dr. João Lindolfo. O que comentar sobre as pesquisas clínicas com as doenças negligenciadas na Amazônia? Wallace, é uma pergunta muito pertinente, mas assim, tudo depende de aprovação, né? Nós temos um sistema regulatório, nosso sistema regulatório no país, eu bato e assopro, né? Eu acho que tem uma certa lentidão, mas, por outro lado, protege bastante o paciente, né? Então, eu fiz residência na década de 70 e a gente fazia, a gente era compelido a fazer pesquisa sem qualquer elemento ético, né? Então, hoje é coisa muito muito bem regulada, principalmente em termos do paciente, né? Então, assim, eu acho que precisa, inclusive, de centros grandes na Amazônia. Eu tenho conversado com o pessoal de lá, que são poucos os centros, mas, assim, acho que independe de qualquer lugar, né? Eu participei de um estudo um tempo atrás e tem uma população aqui perto de Brasília que vive totalmente isolada, né? Eles não têm assistência nenhuma,
perto da Fazenda Mesquita, do Dr. Claudio Zoa, a Mônica deve conhecer aqui. Eu trouxe eles muito para os estudos, né? Mas então a gente depende da questão regulatória, né? Então, de qualquer lugar do país, a gente precisa fazer pesquisa e ter aprovação regulatória. Eu acho que em qualquer lugar que a gente fizer um estudo, a gente vai beneficiar a população local. Perfeito, eu agradeço a sua resposta e eu queria fazer uma pergunta antes da Bruna Bernardinelli, eu quero fazer para o Dr. Claudio Osvan mesmo. Existe um projeto de lei, Dr. Claudio Osvan, que diz, que solicita, que indica, sugere que o prazo para análise de uma pesquisa seja de até 60 dias, sendo que hoje esse prazo é muito maior. Como é que o senhor vê, na prática, essa proposta, à medida que isso envolve mais contratação, mais agilidade? Como é que o senhor vê isso, essa tramitação desse projeto? Mônica, o projeto 7082 é aquele que eu comentei no início. Isso. Então, nós estamos acompanhando e estamos contribuindo e trazendo, apresentando os números, o cenário, a nossa estrutura, enfim. Eu acho que, assim, nós, como todos, estamos muito empenhados para tornar um ambiente regulatório favorável, reduzir os prazos. Todo o trabalho que a gente tem feito é para chegar nisso, né? Esse prazo de 60 dias, para a maioria dos protocolos clínicos, foi inclusive um prazo que a gente sugeriu ultimamente, obviamente, isso vai demandar da gente um esforço gigantesco, né? A gente gostaria muito, a gente às vezes ouve a pergunta de que, bom, agora que vocês estão aprovando as pesquisas para a Covid-19 em poucos dias, então agora vocês vão conseguir, então não é uma mágica, né? Então a gente gostaria muito, agora que a pesquisa clínica está tão difundida, não é tão conhecida, tão discutida, presente, eu diria, na mesa dos brasileiros, né, ultimamente, que houvesse, isso obviamente aumenta muito a nossa responsabilidade, mas ficou muito claro o reconhecimento da população pela importância da agência, não é? Verdade. A importância do trabalho da agência como guardiã, não é, garantidora, né, da segurança, não garantidora da segurança, mas que dê alguma segurança para a população como um todo de que aquilo que ela está utilizando realmente obedeceu aos critérios técnicos, enfim. Então, a gente está trabalhando para chegar a alcançar esse prazo e tal, mas eu acho que, em relação ao PL, eu acredito que deveria haver um movimento nesse mesmo sentido, junto ao Congresso Nacional, aos parlamentares, com esse mesmo empenho, com esse mesmo esforço que tem sido feito pelo PL, justamente olhando esse outro lado, essa estrutura, o que precisa, e etc. Porque a gente, como brasileiro, nós estamos acostumados a resolver as coisas, às vezes, com uma lei e tal. Não, bom, não está funcionando, faz uma lei aí, bota o prazo. Sim. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente vivenciou isso recentemente, com aquela lei de liberação de importação de vacina. Então, olha o imbróglio que foi criado. Então, é assim, a Anvisa tendo que cumprir a lei num prazo para determinar, mas isso não é efetivo. Veja em que situação que nós estamos. Enfim, nós estamos trabalhando junto com o pessoal, com a Abracro, o Dr. João Lindolfo, que é da Aliança, que está à frente dessas discussões. Nós estamos sempre juntos, tentando com o mesmo objetivo, sempre achar o melhor prazo, adequar a nossa realidade. Unir a necessidade com a realidade, né? Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui da Mariana Luciano de Almeida para Juliana Santoro. Ela diz, sobre o mercado de trabalho, especificamente com relação à contratação,
Aqui no Brasil vai se seguir a tendência do mercado americano em contratar PhDs e mestres em pesquisa científica? Eu acho que tem espaço para todo mundo, de verdade. Quando nós começamos na área há muito tempo atrás, o que você via mais eram os estagiários de farmácia, os estagiários, principalmente do curso de farmácia, mas às vezes da enfermagem, enfim, começando nas indústrias farmacêuticas, sem nem saber ao certo com o que estavam lidando, muitas vezes em cargos da parte mais regulatória, para depois migrar para aquilo que é a pesquisa clínica. A gente viu muitos médicos que trabalhavam ir perdendo um pouco desse espaço para essas outras profissões, né? A gente ainda vê muito pouco, por exemplo, enfermeiro trabalhando na área de pesquisa clínica, o que é muito curioso, porque teriam toda a capacidade para isso, mas é absolutamente democrática, eu acredito, a área. Nós temos colegas biólogos, biomédicos, dentistas, e, de verdade, a formação na área da saúde, ela é, obviamente, um facilitador para a entrada na área, mas eu diria que para as posições operacionais que necessitam dessa bagagem clínica, qualquer background será válido. E que não é o único background necessário, porque nós temos também dentro da pesquisa clínica outras áreas que atendem, por exemplo, os contratos, a parte administrativa, a parte da logística. Então, eu não vejo uma tendência, ou pelo menos não gostaria de ver uma tendência de ter uma necessidade de uma formação específica ou de um cargo específico ou um título específico para que essa pessoa passasse a atuar. Claro, se você está falando em um diretor médico específico da área de oncologia, muito provavelmente vão te pedir para que você tenha essa bagagem. Mas para entrada na área, eu acredito que seja bem mais simples e mais democrático. E já aproveitando essa sua fala do bem mais simples e democrático, até chegou essa pergunta, mas que eu tinha preparado para lhe fazer, qual que é a sua avaliação, ao mesmo tempo que há espaço no mercado para mestres e doutores e PhDs, qual a sua avaliação sobre os cortes ocorridos nos apoios a pesquisas no Brasil? Delicadíssimo, né? Bem, bem delicado. E você sabe o que é pior, Mônica? A Uhum. gente fica muito distante dessa realidade. A pesquisa clínica te joga tão a todo momento dentro de multinacionais americanas, dentro de grandes estudos, de grandes farmacêuticas ou de biotechs que estão investindo muito dinheiro em uma determinada molécula, que a gente perde a visão da pesquisa de base, a gente perde a visão de em que contexto nós estamos inseridos, né? E que, quando na verdade tudo poderia ser uma grande pesquisa e todo mundo poderia atuar juntos. Então, é delicado para a gente que está tão inserido nessa realidade fazer Sim. qualquer comentário de um outro departamento, digamos assim, que não é o do nosso dia a dia. Mas que estimamos... Eu acho que isso poderia ter uma ida e vinda aí de troca de experiências e de aproveitamento de talentos também, né? Lógico, eu vou com a pergunta daqui a pouco sobre os 11 bilhões de dólares, que eu não consigo nem imaginar esse montante, mas o doutor João Lindolfo levantou a mão, quer fazer algum comentário. Eu não estou conseguindo postar ali direito, então, primeiramente, eu quero parabenizar o doutor Cláudio Osvan, né? Trouxe apresentações do dia, né? E Juliana mostrou o oposto aqui, né? A contratação da indústria da CRO principalmente para a área de Covid, né? Então, é uma pergunta provocativa, doutor Cláudio Osvan, que algumas pessoas estão me estimulando essa pergunta aqui. Então, assim, primeiro tenho que dar parabéns para vocês pela a rápida aprovação em tempos de Covid, né? Eu acho que ninguém espera que os outros estudos a gente aprove também em questão de dias, né? Mas a gente tem perdido um bocado de estudo que vão para os outros países pela demora regulatória, né? E muitas indústrias, muitos estudos multicêntricos internacionais não vêm para o Brasil, né?
E a indústria brasileira não tem para onde correr, né? Eles têm que fazer aqui ou aqui, né? Então, eu tenho mais ou menos uns 6 estudos da indústria brasileira que estão aprovados pelo CEP, e a informação que eu tenho é que só vamos começar os estudos ano que vem, porque não tem aprovação da Anvisa, né? Então, fica a minha pergunta aqui, né? Então, a curto a médio prazo, o que pode ser feito, já que a gente descobriu que tem jeito de acelerar, não precisa ser igual com o Covid, né? O que pode ser feito para acelerar esses estudos, né? E será que a comunidade acadêmica, as sociedades médicas podem ajudar isso aí, né? Então, eu me ponho do outro lado também. O que a gente pode fazer para ajudar para aprovação, acelerar a aprovação desses estudos? Inclusive, essa sua última colocação é feita aqui de um nosso participante. O que se pode fazer? Gostaria que o Dr. Claudio respondesse. Então, já está aqui registrada a pergunta. Por favor. Bom, se me pedisse para responder em 2 palavras, eu diria que é contratar mais pessoas, mais servidores. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil. Por isso que eu comentei, né, o movimento deve ser feito em várias frentes, né? Nós sabemos que os prazos são determinantes, são importantes, mas é preciso não perder de vista que tem outras frentes e tal. Bom, nós estamos, como eu citei, criando alguns mecanismos para poder dar maior celeridade, né? Como as OS são muito importantes, né? Nós estamos dizendo que se aquela emenda ou aquele protocolo clínico já tivesse sido aprovado por uma daquelas agências, que nós reconheceremos. Isso dará um fôlego para que a gente direcione a nossa energia para aquilo que de fato é muito importante, não de maior risco e que precisa da nossa atenção, né? Nós temos planejado a revisão da nossa resolução, que é a RDC 9 de 2015, não é? E com essas orientações de serviço, nós estamos utilizando como uma experiência para que a gente consiga levar o aprendizado para essa revisão. A academia, de algum modo, assim, nos ajuda muito. Nós entendemos hoje que ainda há o que melhorar na relação entre a academia e a agência, por vários aspectos, né? A academia é muito importante, inclusive para a construção do ambiente regulatório, mas realmente ainda há um distanciamento, né? Não tendo nós a possibilidade de ter à mão, ou pelo menos num curto ou médio prazo, novos servidores, né? Que essa seria a saída, né? Nós temos lançado mãos de alguns mecanismos, de alguns instrumentos de contratação de consultores, né? De consultores, para que nos ajude pelo menos naqueles protocolos, naquelas demandas mais complexas, enfim. Então, de algum modo, nós já estamos fazendo esse tipo de trabalho e é uma tendência, né? Inclusive tem uma resolução, uma consulta pública, né, com uma proposta não só desse RELICE, né, desse reconhecimento também, mas o uso dessas estratégias, né? Mas, de novo, né, teríamos que ter um pouco mais de gente, né, para dar um pouco mais de celeridade. Nós vínhamos, doutor Rodolfo, numa crescente, na melhoria desses prazos, quando fomos pegos de surpresa pela pandemia, e aí realmente isso atrapalhou bastante. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tiver um pouco mais de fôlego, a gente vai conseguir dar celeridade, uma maior celeridade aos processos que estão ao passivo, que agora criou um novo passivo, não é? E com a ajuda de vocês, da academia, da Abracro, da Aliança, enfim, criar mecanismos, encontrar saídas, né, para que a gente consiga trazer prazos mais adequados. Existe alguma maneira que a gente pode pressionar a Anvisa para maior contratação? Então, o caminho é o mesmo caminho que tem percorrido
o PL, né? É o caminho mesmo. Eu acho que, inclusive, que eles tinham que caminhar juntos, né? Assim, olha, tem um PL aqui falando que o prazo vai ser 60, veja Tá aí bem. uma dica, Eu tá não aí uma sei, dica. quando, não é, que vai levando o PL para o Congresso Nacional, falou, olha, nós estamos colocando um prazo aqui de 60 dias, agora, será que a Anvisa tem estrutura para atender? Então, não é? Porque, como eu disse, né, às vezes a gente resolve muito facilmente, como uma lei, fala, não, bota 60 aí e Sim. vamos ver o que acontece, mas não é isso, né? Nós estamos falando de pesquisa clínica e, como eu disse também, nós vimos aí, né, muito recentemente o que acontece quando se resolve lidar ou resolver um problema tão sério, tão relevante, apenas fazendo uma lei. Ainda, doutor Claudio Osvan, a pergunta vem da Stephanie Zoltai, ou Stephanie Zolté, não sei. Atualmente, como é que o senhor enxerga a interação, ou a pouca interação, entre a avaliação dos protocolos pela Anvisa e pela CONEP? Acredita que essa dissociação prejudica uma análise mais célere e mais efetiva dos protocolos? Olha, nós temos aumentado muito a interação com a CONEP, né? Inclusive agora, durante a pandemia, nós tivemos muitas interações. Agora, do ponto de vista prático, eu não vejo que isso impacte, né, na de ser mais rápido ou não, até mesmo porque a CONEP também, como a Anvisa, vem trabalhando nos últimos tempos, não é, para chegar a um prazo razoável, né, e eles conseguiram avanços importantes, a CONEP conseguiu um avanço importante, né, na redução do passivo e com prazos bastante razoáveis. Então, eu não acho que seja essa. Os nossos protocolos, a anuência da Anvisa, não depende mais da aprovação, né, da CONEP. Eu digo, pelo menos, que antes, para a aprovação de qualquer protocolo clínico, na submissão do protocolo, era mandatória a apresentação da aprovação da CONEP. Hoje não mais, então corre em paralelo. Então isso dá independência para as duas instâncias trabalharem independentemente uma da outra, obviamente que para início do estudo terá que ter já a aprovação ética. Doutor Claudio Osvan, vou aproveitar que o senhor está aqui. O doutor João Lindolfo, na sua fala, disse que o Brasil tem uma expressiva qualidade, reconhecida qualidade nas pesquisas feitas. Contrariamente ao recebimento de recursos, uma dicotomia grande, uma qualidade versus recebimento de recursos. Por que isso acontece? Bom, eu acho que... E a pergunta que não quer calar é se pelo menos 10% daqueles 11 bi a gente consegue para cá, para pesquisa. O doutor Lindolfo elencou muito bem, né, as qualidades, as credenciais do Brasil para atrair pesquisa clínica, né? Então, não vou repetir, ele falou e explicou, né, que não são poucas. Então, o Brasil tem um ambiente, pelo menos no sentido não é, de centros, de investigadores, bons investigadores, enfim, uma estrutura muito importante. E há que se dizer também que hoje a agência regulatória, não é, a Anvisa, é reconhecida mundialmente pelo trabalho de excelência que faz, né, que vem fazendo. Obviamente, tem que fazer esses ajustes. Agora, é importante lembrar que a pesquisa clínica é ciência, né, e tem que se dar a devida importância, a devida relevância para a ciência, porque senão realmente os investimentos não vêm. Eu acho que durante a pandemia isso ficou muito claro e nós temos esperança de que tenha sido aí o gatilho, né, o despertar, né, de quem pode mudar essa política para a ciência, para o investimento da pesquisa, inclusive a pesquisa nacional, a pesquisa, né, para que a gente consiga sair aí do final da fila e competir com outros países. E, obviamente, sempre pensando no participante, no paciente, né? Que todo o foco é no paciente. Eu queria fazer uma pergunta para os três palestrantes aqui.
o que é, e aí eu vou começar pela Juliana, o que, Juliana, você sonha? Porque você mostrou aqui que é uma pessoa do sonho, otimista, tem paixão, e isso eu acho que move até para se vencer as dificuldades. Uhum. O que você sonha no sentido de ser possível realizar no Brasil, a partir desse momento, nas pesquisas, a partir da redescoberta das pesquisas? Eu acho que o nosso potencial é gigantesco em termos de pacientes, em termos de centros de pesquisa, em termos de profissionais que podem estar envolvidos. Uma coisa que eu vejo há muito tempo é uma centralização dos centros participantes de pesquisa nesse eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, alguma coisa em Brasília, alguma coisa em Minas, e como apareceu aí na primeira pergunta, por exemplo, Norte e Nordeste, são áreas em que a gente não vê grandes instituições participando, poucos médicos envolvidos, a gente difundir a pesquisa clínica entre as carreiras médicas e técnicas e científicas, para que mais pessoas tenham interesse em atuar, para que mais pessoas tenham interesse em trabalhar. Então, do mesmo jeito que a agência precisa de pessoas, então as CROs precisam, os centros de pesquisa, como o Dr. João também precisa, e eu acho que a gente tem esse potencial maravilhoso de capacidade e gente, e a gente tem que aproveitar isso. Então, se eu pudesse sonhar grande, eu acho que eu gostaria de ver no Norte e no Nordeste a mesma quantidade de centros de pesquisa que a gente tem no Sul, Sudeste, com profissionais também alocados devidamente e fazendo isso crescer a cada vez mais. Perfeito. Doutor João Lindolfo, agora, obrigada, Juliana. Passando para o doutor João Lindolfo, você acha que Brasília também sofre um desprestígiozinho? Vamos puxar a brasa aqui para o nosso lado? Doutor João Lindolfo, será que está... Está no mudo. Ó, seu microfone. Opa. Mônica, obrigado. Eu acho que sofre. Eu digo que meu papel na pesquisa clínica, eu sou um gigolô. Eu fico atrás de estudo e atrás de paciente. Eu penso nisso 24 horas. Eu sei, sabe? Disso bem. Então, eu entro lá no clinicaltrials.gov, outros sites, procurando tudo, e falo assim, gente, por que vocês não trouxeram aqui a gente para Brasília, né? Todo mundo gosta do centro de pesquisa, mas nós somos um pouco esquecidos. Nos estudos de vacinas, eu fiz um esforço enorme, fui pré-selecionado por um dos estudos, depois não fomos chamados, nós temos uma estrutura muito boa, né? Enfim, então, assim, eu acho que está muito entre eixo Rio-São Paulo e um pouquinho no Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho assim, Paraná um pouquinho, Santa Catarina pula, o resto do Centro-Oeste, assim, eu não vejo nada Goiânia, os Mato Grosso, né? Eu não vejo nada por ali, né? Então eu acho que isso aí. E meu sonho, então, é que a gente seja democrático, talvez quem tiver da indústria das multinacionais estiverem vendo aqui hoje, que lembre da gente, né? As CROs também. E outro sonho meu, que eu já falei inúmeras vezes aqui, é que eu posso dizer para as pessoas lá fora, olha, pode trazer esse estudo aqui que a gente aprova isso logo, né? Eu consegui trazer um estudo agora, um estudo muito grande para uma das CROs, mas eu tive assim que garantir, assim, dar uma palavra, não em termos de aprovação, mas de um número de pacientes que a gente conseguia incluir no estudo, né? Mas assim, eu acho que a gente não precisa fazer tanto esse esforço se a gente tiver hoje a gente fala tanto de diversidade, né? Uma diversidade regional e tiver uma agilidade na aprovação. Simples assim. Perfeitamente. E doutor Claudio Osvan, que marca o senhor quer deixar para sempre na sua gestão? É uma pergunta... se eu for reconhecido depois da minha gestão, né, que eu
fiz o que pude para melhorar o ambiente regulatório, eu vou ficar muito satisfeito. E é o que, de fato, a gente tem feito, né? Eu acho que é o sentimento de quem lida com pesquisa clínica, realmente é de paixão, né? A gente ouve isso de um comprometimento, de uma entrega né, absurda. Então, a gente mergulha nesse mundo e obviamente, quem tem esse sentimento não pensa em outra coisa, senão fazer com que realmente os participantes, quem precisa, tenham essa oportunidade. E aí nós estamos dizendo que muitos pacientes, nós sabemos muito bem disso, que muitos pacientes têm na pesquisa clínica a sua única oportunidade de acesso às novas tecnologias, às novas terapias, né? Então, não ter esse olhar, não focar nisso, na melhoria desse ambiente regulatório, obviamente a gente vai estar omitindo, vai estar não permitindo que esses participantes tenham essa oportunidade. Não é? Tem uma pergunta bem técnica aqui para lhe mandar, da Bruna também, bem técnica, cheia de siglas e tal, mas que no final eu vou guardar a pergunta que não quer calar, qual seria a boa notícia que o senhor gostaria de dar. Ela diz: a OS 103 dispõe sobre o detalhamento dos procedimentos de análise dos documentos exigidos nas petições de audiência em processo de pesquisa clínica, modificação de DDCM e inclusão de protocolo de ensaio clínico não previsto no plano inicial de desenvolvimento e de emenda substancial ao protocolo clínico. Durante o período da pandemia do novo coronavírus, existe a intenção de seguir com essa OS após a pandemia? 2. E por que a OS não é aplicável para os DESs iniciais submetidos junto ao DDCM? Que eu não entendi o que é DDCM nem DESS. Bom, o DDCM, na verdade, nada mais é do que o dossiê, nós chamamos Dossiê de Desenvolvimento Clínico do Medicamento, DDCM. Perfeito. E o DE, que também é um dossiê, é o dossiê do ensaio, dossiê específico do ensaio clínico, né? DEC. Perfeito. DEC, né? Bom, a primeira pergunta sim, nós pretendemos continuar com o mecanismo de reconhecimento e como eu disse, né, essas OS, elas nos servem como uma experiência para aquilo que a gente quer agregar à revisão da RDC 9 de 2015, perdão, que será revisada, não é? Bom, fazer esse reconhecimento de forma geral assim, é muito temerário, porque nós estamos fazendo já o reconhecimento para parte desse grande dossiê, que é o DDCM, da parte de qualidade, que é a parte talvez mais pesada do DDCM, ou seja, com maior volume, com maior tempo. Nós já fizemos isso independentemente de qualquer para qualquer doença, né? Para qualquer pesquisa, né? Então, acho que nós temos que avançar com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? O que nós temos percebido com as OS, assim, até uma certa frustração, de certo modo, em alguns casos, porque nós tínhamos uma expectativa que, a partir do momento que nós implementássemos essas OS, né, que receberíamos, assim, praticamente acabaria a fila, né? Todo mundo ia entrar com esse pedido de uma análise simplificada, desse reconhecimento e tal, e, obviamente, isso é muito rápido, né? Mas não é isso que a gente tem visto, e isso tem uma razão de ser, porque o que nós percebemos é que nem todos os estudos, ou talvez metade desses estudos, não foram submetidos nessas autoridades regulatórias, né, que reconhecemos, enfim, que está no ICH e etc. e tal. Antes a gente ouvia bastante assim, bom, mas essa emenda já foi aprovada por outras autoridades, só falta a Anvisa, né? Agora nós demos a chance, falou, bom, se já foi aprovada por outra autoridade, por favor, entre, diga, né, nos diga que foi aprovado, que a gente reconhece. Mas não é isso que tem acontecido.
Bom, eu acho que foram essas duas perguntas, né? Perfeito. Eu só queria entender, quando o senhor disse que é temerário, é por conta do zelo, do cuidado que se deve ter. Exatamente, porque, assim, e nós vimos isso agora na pandemia, isso ficou muito claro, né? Então, assim, os protocolos, né, os protocolos clínicos, o nosso cenário mostra isso muito. Nós temos uma realidade diferente, nós temos um povo diferente, nós temos, né, como bem disse o Dr. João, o norte, o nordeste, que não está dentro, né, desse contexto de pesquisa clínica, pelo menos não como a gente gostaríamos. Então, com uma miscigenação, com uma diferença étnica enorme, que pode, não é, impactar, como todos nós sabemos, né, nos resultados dos estudos clínicos, né? Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né, e não achar que tudo que é bom para os americanos vai ser bom para os brasileiros. Na pesquisa clínica não é bem assim, e a gente tem muito que levar em conta as nossas particularidades, né, as nossas origens, né, o que nós temos de protocolo de tratamentos. Talvez os medicamentos que nós utilizamos aqui não são os mesmos que estão sendo... Então, tudo isso precisa ser levado em conta na análise de um protocolo clínico absolutamente novo. Então, esse protocolo aí é o protocolo absolutamente novo, virgem, é o primeiro. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso público, enfatizar aqui o brilho e a paixão, o brilho nos olhos e a paixão da Juliana. É contagiante. Muito obrigada por sua participação. Obrigada, Mônica. Você é uma querida. Dr. João Lidolfo, a sua inquietação contagia a todos e isso é muito bacana. E essa paixão eu também vi no Cláudio Osvan. O senhor não me pareceu, aí eu estou falando como uma cidadã e uma jornalista aqui, canceriana, o senhor não me pareceu um burocrata. Então, eu quero sair daqui entendendo que o senhor está se esforçando e trabalhando para boas notícias e algum avanço, pelo menos, nessa área. Muito obrigada. Tenho certeza, eu que agradeço. Então, eu saí muito feliz porque sou uma cliente da pesquisa, né? E o Brasil inteiro ganha com isso. Muito obrigada a todos, obrigada ao Fernando pela confiança, à Abracro, e a gente se encontra, quem sabe, numa próxima oportunidade. Um abraço e parabéns à pesquisa. Obrigada. Obrigado a todos.